Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador no contexto original. Está lá em Mateus 13, do 3 em diante, e eu vou ler um pedaço que diz assim: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não ter raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Jesus então explica a parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, este frutifica e produz grande colheita. Alguns a 100, outros a 60, outros a 30 vezes mais do que foi semeado. Então, vamos lá. Essa é a única parábola, Agadá em hebraico, que Jesus explica aos seus discípulos. Esta parábola não é estranha para os judeus, pois se parece com uma parábola lida todos os anos na época da Páscoa. Há uma clara ligação com a Agadá de Pêssah, com a passagem da Páscoa, especificamente durante o jantar, com as perguntas dos 4 filhos, o sábio, o perverso, o simples e o que não sabe sequer perguntar o que é Pêssah. Então, a explicação de Jesus já deu aos discípulos, mas é necessário a gente conhecer esse texto para fazer uma midrash, uma comparação entre a parábola do semeador e essa parábola esse texto dos 4 filhos aqui. E vem as perguntas dos 4 filhos. O filho sábio pergunta: quais são os testemunhos, estatutos e leis de Deus, Hashem, nos ordenou? Este filho está interessado em compreender e entender mais. Ele tem consciência de quem é e deseja aprender mais, para ser o melhor. Deseja guardar os mandamentos para ser testemunho vivo da libertação de Israel do Egito. Ele compreende a mensagem da Páscoa. O filho simples pergunta: o que é isso? Este filho quer aprender e também compreender, pois ouviu o filho sábio e deseja perguntar o mesmo, mas lhe falta conhecimento e sofisticação. Ele reflete o mesmo desejo sincero de aprender, compreender e participar. Aí vem o filho perverso e pergunta: o que este fardo significa para vocês? Este filho está se excluindo de tudo. Ele é contra a tradição de jantar e acha que sabe tudo. Para ele, a discussão é apenas uma oportunidade para mostrar seu conhecimento superior. Este não merece resposta, pois qualquer tentativa de explicar irá gerar discussão inúteis. E o filho que não sabe o que perguntar? Este filho ouviu o discurso do irmão perverso e corre o risco de ser influenciado. Porém, está ciente das suas limitações e quer aprender. Seus pontos de vista estão errados, mas ele não é completamente fechado para a instrução. Ele pode e deve ser alcançado. Então aqui entra a missão do pai e do irmão sábio: ajudar o irmão simples e o outro que não sabe nada e deixar o irmão perverso, não deixar que o irmão perverso os influencie e os induza. Então, agora comparando a mensagem da parábola do semeador com essa tradição da Páscoa, chegamos à seguinte conclusão: o que foi semeado à beira do caminho é o filho perverso, está do lado de fora, separado. O que não tem raiz em si mesmo é o filho simples. O que foi semeado entre espinhos é o filho que não sabe perguntar, são as contaminações. E o que foi semeado em boa terra é o filho sábio. Então devemos entender nesta parábola que Jesus não estava valorizando apenas o filho que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra. Diferentemente da visão grega, o judaísmo estabelece uma divisão de ser humano que vai além da típica dicotomia, o bem e o ruim, valorizando o que está entre os dois extremos. Há o branco e o preto, mas também outras cores, que por sua vez podem se dividir em vários outros tons.
Esta parábola serve para nos admoestar e ensinar que devemos ter misericórdia e assumirmos um compromisso maior com as pessoas que não estão no mesmo nível que nós. É o caso dos irmãos simples e o que não sabia perguntar. Devemos ser menos legalistas, deixar de lado os extremismos e sermos conscientes do chamado do Eterno para as nossas vidas e para toda a humanidade. Jesus, como bom judeu e estudioso da sabedoria judaica, nos ensina a interpretar o gênero humano através desta divisão, pois este é o veículo para exercermos tolerância, benevolência e amor com o nosso próximo. É o fruto do Espírito. Com exceção da semente que caiu à beira do caminho, que é o filho perverso, que é arrebatada pelos pássaros, todos os outros estão se esforçando para crescerem. Existe um ditado em Israel que diz que todo judeu é responsável por todo judeu. Aplicando isso no nosso dia a dia, nós somos responsáveis um pelos outros. Eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Não devemos, em hipótese nenhuma, nos colocar como inimigos e nem cortarmos relacionamento com outros tipos de ouvintes, que as pessoas que não têm a mesma opinião que a gente. Lembrando a parábola da Páscoa, vemos que o filho perverso, mesmo não concordando, estava presente. Então não podemos descartar ninguém e sim nos aprimorar com as dificuldades. Agora, o bom ouvinte que está frutificando tem a obrigação de ajudar os outros tipos, que também ouvem a palavra e se esforçam para entendê-la. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Moral da parábola. Até mesmo os que compreendem a palavra não produzem fruto de forma uniforme. Uns 30, outros 60 e outros 100, como diz ali no próprio texto. Aí está a diversidade que faz parte do reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa é a diversidade que Deus quer. Então, no reino de Deus, há lugar para todo mundo que produz, pouco ou muito. Há lugar para a diversidade. Nós não somos robóticos. Nem todos irão produzir frutos iguais, mas todos produzirão. Só teremos a tão chamada unidade da igreja quando aprendemos a conviver com a diversidade de cada um. Tomemos então posse da santidade de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje e para você entenda e desmistifique isso, que na parábola do semeador, só o que caiu em terra boa, que frutificou e se deu bem. Não, todo mundo tem direito a um lugar no reino, todo mundo tem uma variedade, cada um tem o seu espécie, cada um tem o seu tipo, cada um produz mais, outro produz menos, mas todo mundo tem importância no reino. Todo mundo produz, ou pouco ou muito você vai produzir. Se você é o menor da sua casa, você produz da mesma forma que o maior. Se você é o menor você acha o menor dentro da igreja, você talvez produza até mais do que o pastor da sua igreja. Mas você tem que parar com essa síndrome de inferioridade e se colocar no patamar de filho. Eu sou filho, eu tenho direito, a promessa também é para mim, e se a promessa é para mim, eu tenho direito de produzir. Em pouco ou muito eu produzo e eu sou frutífero para o reino. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Você, querendo produzir, é frutífero para o reino. Independente se você ganha uma alma, ganha 100, ganha 1 milhão de almas. Você é frutífero para o reino, porque a palavra diz que ganhar uma alma, há uma festa no céu. Então você, independente de qualquer coisa, eu quero dizer para você, você tem fruto para dar. Basta você querer, entender, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, pedir perdão dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, e você produz fruto. E eu então quero te abençoar nessa tarde, em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.